India Pale Ale foi um estilo criado especialmente para ser levado para a Índia? Eu sou Juliano Lage da Cervejaria Carcamanos e neste novo vídeo da nossa playlist de estilos cervejeiros vamos falar sobre esse estilo que é o queridinho do mercado brasileiro de cervejas artesanais e que tem a sua história cercada por um monte de fake news. Se você ainda não ouviu, pode ter certeza que ainda ouvirá a lenda sobre a criação das IPAs. Segundo ela, para aguentar a viagem da Inglaterra até a Índia, as cervejas precisavam de mais lúpulo e mais álcool. Aí uma cervejaria de Londres, a Bow Brewery de George Hodgson, criou uma receita de Pale Ale com mais lúpulo e teor alcoólico elevado. Nasceu assim a India Pale Ale. Como em toda lenda, a história não foi bem assim. Pode-se encontrar diversos relatos históricos que desmentem a lenda, mas o melhor trabalho de pesquisa que eu já vi é deste livro do Mitch Steele, que é o mestre cervejeiro da Stone Brew e grande entusiasta e conhecedor do estilo. Infelizmente, não há edição em português, mas deixei um link aqui nos comentários para quem quiser adquirir na Amazon tanto a versão eletrônica quanto a versão impressa. A história das cervejas na Índia começa com a Companhia das Índias Orientais. Elas traziam produtos exóticos da Índia para serem vendidos na Inglaterra. Como eles não tinham interesse em levar mercadorias no sentido contrário, da Inglaterra para a Índia, o espaço era cedido aos oficiais do navio como uma forma de remuneração. É assim que a cerveja entra na história. Os oficiais levavam vários itens da metrópole para atender às necessidades dos colonos ingleses, e a cerveja era item de primeira necessidade para eles, algo bem fácil de entender, não é verdade? Já a Bow Brewery entra na história por estar localizada bem próxima às docas de embarque da Companhia das Índias Orientais, o que facilitava bastante a logística, e também por George Hodgson adotar uma política de crédito bastante elástica. Os oficiais só pagavam a cerveja quando regressavam da viagem. Essa parceria começou por volta de 1760 e se estendeu até meados dos anos 1800. Hodgson enviava diversos estilos, Pale Ale, Oktoberbier e Porter, que no início era o principal estilo. Depois a Pale Ale passou a dominar. A primeira menção à cerveja produzida especialmente para a Índia é de 1820, mais de 50 anos depois que Hodgson começou a exportar cerveja para a Índia. Já a primeira menção que ele seria o pai da criança foi apenas em 1869, ou seja, mais de 100 anos depois que ele começou a exportar. Nem mesmo ele reclamava a paternidade do estilo. O primeiro registro do nome India Pale Ale foi em 1835, mais ou menos na época que as cervejarias de Burton começaram a competir com a Bow Brewery, que passou então a adotar táticas de dumping para elevar o preço e acabou perdendo um pouco do mercado. As cervejas de Burton são mais próximas do que chamamos hoje de IPA, devido à sua água rica em cálcio que extrai mais amargor dos lúpulos e ajuda a clarear a cerveja. Enfim, a história do estilo é muito rica e cheia de detalhes que nos tomaria muito tempo deste vídeo, e ainda temos diversos outros pontos para atacar. Um primeiro ponto que temos que destacar é que o estilo evoluiu bastante desde a sua criação até os dias de hoje. Além disso, o estilo conta com duas vertentes bastante distintas, uma mais próxima da versão original, que é chamada de English IPA, ou as IPAs inglesas. Outra versão bem mais fácil de ser encontrada aqui no Brasil, que são as American IPAs, ou IPAs da escola americana. Esse estilo produz cervejas bastante secas, e o predomínio é totalmente voltado para o lúpulo, tanto no sabor quanto no aroma. Já o teor alcoólico varia entre 5% e 7,5%, ou seja, cervejas que você pode passar uma tarde inteira bebendo, e outras que você já tem que tomar um pouco de cuidado, senão com 7,5% você já pode ficar virado no giraia rapidamente. As cervejas geralmente são límpidas, mas podem ter alguma turbidez nas versões com dry hopping e que não são filtradas. Para quem não sabe, dry hopping é a adição de lúpulo no tanque fermentador após a fermentação. Isso tem o objetivo de trazer mais sabor e principalmente aroma de lúpulo para a cerveja. A carbonatação das IPAs é bastante pronunciada, isso gera uma espuma densa, branca e com longa persistência, ou seja, ela permanece no copo mesmo bastante tempo depois de ser servida. Os principais pontos que diferenciam as IPAs inglesas das americanas é que as inglesas têm intensidade um pouquinho menor nos lúpulos,
e tem um destaque um pouco maior no malte. Ou seja, a gente consegue sentir um pouco mais de caramelo e biscoito escoltando o lúpulo, mas o lúpulo ainda tem toda a preponderância nos sabores e nos aromas da cerveja. Além disso, os lúpulos britânicos puxam um pouco mais para o floral, para as especiarias, para a grama e laranja, enquanto os americanos já puxam bem mais para frutas tropicais, resina e pinho. Então tem essa diferença sutil também entre as características de aroma e sabor que os lúpulos trazem para a cerveja. Podemos dizer que as IPAs aqui no Brasil caíram rapidamente no gosto popular. Isso pode ser verificado quando se vai em uma Growler Station ou um bar especializado em cervejas artesanais. Vocês vão ver que a carta de cerveja tem cerca da metade dela baseada em IPAs, sejam americanas em sua maioria ou até mesmo as inglesas. Devido à sua grande popularidade, as IPAs levaram à derivação de diversos novos estilos, que basicamente é pegar um estilo já existente e fazer uma adição severa de lúpulo nele, para dar bastante mais amargor, sabor e aroma de lúpulo. Isso levou a estilos como, por exemplo, as Black IPAs, ou IPAs escuras, que não tem nenhuma relação com as IPAs originais. Afinal, não faz nem muito sentido falar em Black Pale, ou seja, um preto claro, mas foram derivações que surgiram. Entre outras derivações, existem, por exemplo, uma que já foi até produzida pela Carcamanos no nosso primeiro aniversário, que foi a Rye IPA, uma IPA com centeio, um grão que também não era usado na versão original das IPAs. Isso acabou então gerando uma certa forçação de barra. Podemos ver o que diz o sommelier da depressão, uma sua célebre frase que diz que tudo é IPA. E isso acabou gerando até uma certa fadiga do mercado, onde a gente vê um pouco de mais do mesmo. Tem cervejarias que fazem até uma mesma base e vão simplesmente alterando o lúpulo. Na Carcamanos nós temos duas IPAs, uma Session IPA e uma IPA normal. Para quem não conhece essas terminologias, Session é uma variação mais fraca do estilo original, ou seja, a gente faz uma cerveja com um pouco menos de álcool que o seu estilo normal teria. E uma outra variação já para cima são as Double ou Imperial, que são variações que têm um pouco mais de álcool que a sua versão original. Bom, vamos introduzir a vocês então nossas duas cervejas do estilo. A primeira delas, a Lupulino, foi o nosso segundo estilo a ser lançado e é de longe o nosso maior best-seller. É uma cerveja clarinha, bem leve, fácil de beber durante um longo período. Ela é feita com um único lúpulo, o lúpulo Citra, que é um lúpulo que dá um sabor de frutas tropicais, principalmente puxando para manga e maracujá, e dá um aroma muito gostoso, bastante intenso. O nome e o rótulo fazem referência a Virgulino Lampião, o cangaceiro que aterrorizou o Nordeste na época do cangaço. O nome lupulino é uma variação de virgulino com lupulina, que é o agente ativo do lúpulo que nos dá todo o aroma e o amargor. Já a Vendetta foi nossa última cerveja a entrar na nossa linha de produção contínua. E ela entrou principalmente em função de pedidos que a gente recebia durante o Festival Experimente, de pessoas que gostavam do estilo IPA, mas queriam algo mais forte que a nossa Session IPA, que era lupulino. Mantendo sempre o foco da Carcamanos, que é trazer novas pessoas para o mundo das cervejas artesanais, a gente focou em uma cerveja bastante equilibrada, mas na linha de entrada das IPAs, com um amargor bastante equilibrado e o teor alcoólico de 6%. Para evitar o que a gente falou de ser um pouco de mais do mesmo, a gente deu uma característica bastante diferente do que a gente tem na lupulino. Os aromas e sabores já puxam mais para o pêssego, para o morango, resina e pinho. Ou seja, uma cerveja bastante complexa e bem diferente da linha que a gente tinha na lupulino. A personagem que ilustra o rótulo é uma referência a Bonnie, da dupla Bonnie e Clyde, que aterrorizou os Estados Unidos no início do século passado. Nosso objetivo era colocar uma personagem feminina, pois há um certo preconceito que fala que mulheres não gostam de cerveja muito amargas. E nós queremos quebrar esse preconceito. Mulheres gostam sim de cervejas amargas, gostam de cervejas ácidas, gostam afinal de qualquer tipo de cerveja. Não há motivo algum para ter esse preconceito. Nossa dica carcamana é harmonizar as IPAs com pratos mais gordurosos. Afinal, o amargor limpa a boca e pede sempre a próxima garfada. Exemplos de harmonização seriam macarrão ao pesto,
pois o herbal do manjericão vai combinar muito bem com o herbal do lúpulo. Carnes grelhadas e queijo também seriam uma ótima combinação. Uma combinação bem legal seria também com hambúrgueres. E no crescimento que a gente vê das hamburguerias artesanais, geralmente com cartas de cervejas artesanais acompanhando, popularizou bastante essa combinação de hambúrgueres com as IPAs. Um cuidado que é importante ter é com comidas apimentadas. O amargor acentua bastante o efeito da pimenta. Então, para quem tem restrições com pimentas, é bom afastar um pouco das IPAs quando estiver experimentando comidas mais apimentadas. Já para quem gosta dos sabores apimentados, as IPAs vão dar uma intensificada bastante significativa nesses sabores. Agora é aquela hora de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam as características e toda a história das IPAs. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.